Olá, está no ar o Extracampo, seu resumo do final de semana do futebol mineiro, hein? E hoje nós vamos apresentar aqui só vitória do Cruzeiro, do Atlético, do Democrata. Então não saia daí que o melhor time de comentaristas está chegando. Bem-vindo ao programa desta terça-feira e hoje eu quero chamar a sua participação aqui com a gente, hein? É só você entrar na nossa fanpage no facebook.com/TV Univale, deixar seu recado, deixar sua opinião sobre o programa. E hoje eu também já vou apresentar aqui a nossa bancada de hoje, né, para lá de especial. André, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa desta terça-feira. Obrigado aos espectadores, né, do Extracampo, também para falar, como você disse, né, só de vitórias. Pois é, e aqui do nosso lado direito tem um craque de bola, né? O Valber Cota, seja bem-vindo. Obrigado por vir participar com a gente mais uma vez do Extracampo. Eu que agradeço, Jefferson, André, né, por estar mais uma vez participando aqui do Extracampo com vocês. Pois é, já dando início aí ao nosso Extracampo, voltar a bola para rolar aqui, né? O Democrata que nesse final de semana recebeu uma Moré dentro de casa e segunda vitória, né? Depois de muito tempo, o Democrata já não ganhava a partida, conseguiu mais uma vitória aí na Bacia das Almas, digamos assim, né, na penúltima rodada, conseguindo dar uma amenizada, uma tranquilizada aí na questão da tabela. Então, os lances e os gols você confere agora. No caso, o gol, né, você confere agora. Porra, gente, mas tá difícil. Onde é que foi? Fez a sua parte. Compareceu em bom número para ajudar o Democrata rumo à segunda vitória no campeonato. E o time da Pantera entrou em campo ciente da missão. Perder ou até empatar poderia praticamente rebaixar a equipe de Gilmar Estevam. Mas quem chegou primeiro foi o Mamoré. Para alívio da torcida, o lance não assustou o goleiro Fábio Noronha. Os minutos se passavam e o democratense logo percebeu. O problema estava mesmo era lá no ataque. Leandrinho e Osvaldir provaram de formas diferentes que o fator distância não é assim tão importante no futebol. O atacante recebeu dentro da área e mesmo pertinho do gol, mandou a bola para longe da meta de Gilberto. Já o Osvaldir, da intermediária, cobrou bem a falta. Para sorte do Mamoré, a bola acertou o travessão. Início de segundo tempo e a Pantera veio com o veterano Hamilton no lugar de Caio Wilker. A mudança teve efeito. Logo aos 6 minutos, ele disparou pela esquerda e invadiu a área, mas foi derrubado pelo adversário. Pênalti para a Pantera. A cobrança ficou nos pés de João Paulo, artilheiro da equipe no campeonato. E ele não desperdiçou. Goleiro para um lado, bola para o outro e festa da torcida que compareceu ao Amudão. Democrata 1-0. Mas Hamilton não foi o único herói nos gramados. Mesmo machucado, Marcel permaneceu em campo, já que Gilmar Estevam havia queimado as 3 substituições. Sem poder combater, o volante se transformou em armador. E em 2 jogadas, Marcel deu uma de garçom. Por pouco o time não ampliou o placar. Mas a tarde não era mesmo de Leandrinho. Fim de jogo em Valadares. Vitória magra do Democrata sobre o Mamoré, mas suficiente para tirar a equipe do sufoco na tabela. Entrei no segundo tempo, eu fiz o que o Gilmar pediu para quando a gente entrar ali no segundo tempo, ir para cima por cima do zagueiro, que estava um pouco cansado, ele era lento. E eu consegui ali dar uma arrancada ali, ele chegou atrasado e conseguiu o pênalti, que foi importante, essa grande vitória agora, trabalhar durante a semana para a gente conseguir um grande resultado contra o América também. Esse aí você pode acompanhar, foi o VT, né, do jogo do Democrata contra o Mamoré. Primeiro eu queria agradecer, né, ao Paulo de Tarso, do terceiro tempo da TV Rio Doce, que gentilosamente nos cedeu as imagens, né, para poder passar aqui também no Extracampo e mostrar aos nossos telespectadores. E André, como é que foi esse jogo aí? Como é que você que foi no estádio acompanhou, o que você pôde perceber desse jogo Democrata? É só mencionar as imagens são do Ivon Tebet, né, que teve a gentileza também de fornecer, né, aqui para o Extracampo deu uma salvada, né? Esse final de semana. Eu e o Valber, né, estivemos lá no Mamudão.
um primeiro tempo terrível, né? Se a gente estiver falando de futebol, foi alguma coisa que não teve no primeiro tempo. O segundo tempo não, saiu o Caio Wilker, que não fez absolutamente nada no primeiro tempo, o Gilmar Estevão já colocou no lugar dele o Hamilton, que mudou a partida, né? Foi logo aos 6 minutos esse lance do pênalti, 6 minutos do segundo tempo. O Democrata depois esboçou algumas outras possibilidades, tentava chegar ao ataque. O Mamoré, aliás, quem viu o jogo do Mamoré contra o Cruzeiro, sim, embora o Cruzeiro tivesse feito uma partida pífia, né, na semana passada, tem que dar reconhecimento para o Mamoré, que tinha feito uma boa partida contra o Cruzeiro, anulou o Cruzeiro, né, e aí saiu de um gol polêmico aos 42 do segundo tempo, e aí o Cruzeiro conseguiu um empate. Esse Mamoré que entrou em campo contra o Democrata foi totalmente diferente. E o Democrata continuou indo para cima. O Gilmar Estevão já havia feito as 3 substituições, e aí depois disso o Marcel, volante, machucou. E aí o Gilmar teve uma tremenda numa sacada. Falou, já que a gente não pode substituir mais e o cara está machucado, vamos jogar ele lá para frente. Ele seria centroavante, mas ele ficou mais de armador ali, né? Deu um gol pro Leandro. E aí, olha, o Marcel machucado, o volante improvisado lá na frente, machucado, foi melhor do que o que tinha feito o Caio Wilker no primeiro tempo. Teve 2 lances que foi uma infelicidade do Leandrinho, deles do outro, o Rodrigão, que senão tinha saído mais o gol. Então, assim, como disse o Farley na matéria, foram 2 heróis nesse jogo. O Hamilton, que incendiou o jogo, sim, no primeiro tempo, e o Marcel, que segurou até o final ali, mancando, não conseguindo disputar a bola com ninguém, mas que em 2 momentos deu 2 tapas na bola ali, que o cara saíram, né, na cara. E o Gilmar, até no final do jogo, deu entrevista, né, na coletiva dele, dizendo que ele vai colocar o Marcel machucado em campo agora, porque ele machucado... E de armador. De armador. Ele fez mais que os 3 meses que estava em campo, né? Dúvida. Paulinho, o Caio, o Leandrinho ainda foi muito bem no jogo, mas ele brincou, ele fez mais do que os meios que eu coloquei para criar. O Leandrinho é mais velocidade, né? O Leandrinho é mais explosão. Na verdade, o Leandrinho é lateral, né? A verdade, assim, o Gilmar tentou colocar uma formação em campo com 3 meias, né? Usando o Leandrinho na beirada, o Caio Wilker e o Paulinho, e porque o Mamoré vinha com 3 volantes para tentar fechar o meio de campo, e não conseguiu, os meias não conseguiram criar. O Paulinho muito lento dentro do jogo, custou entrar na partida, o Caio Wilker foi substituído pelo Hamilton, e quando o Hamilton entrou junto com o Leandrinho, eles conseguiram dar velocidade à equipe do Democrata, tanto que o Hamilton sofreu pênalti. Então a vitória deu ao Democrata uma boa respirada, né? Ficou boa a situação do Democrata em vista das outras equipes, porque o Boa vai enfrentar o Atlético brigando com o Cruzeiro pela primeira colocação. A URT pega o Tupi, que só tem 10 pontos e não pode perder em casa. O Tupi joga em Juiz de Fora. E o Mamoré enfrenta o Guarani. Então, se um dos dois vencer o jogo, se o Mamoré vence o Guarani já está rebaixado. Se o Guarani vence o Mamoré, mata o Mamoré. Então a situação do Democrata ficou tranquila, apesar de tudo. Talvez seja o Democrata melhor um empate. Eu ia até ficar calado com relação à situação, porque aí eu tenho que dar a mão à palmatória. Na semana passada, quando a gente falava do Mamoré, até falando, mais remetendo ao Democrata, eu falei assim, já era. Mamoré e Guarani. Mamoré não, no meio da semana eu falei assim, não, porque o Cruzeiro ia pegar o Mamoré na quarta-feira, o nosso programa aqui na terça, aí eu falei assim, gente... Futebol não tem lógica, mas tem coisa que me ajuda aí. O Cruzeiro ganha do Mamoré em casa. E aí acabou. Então, para eu não falar que a situação democrata já é garantida, né? E aí eu vou dar uma sacaneada com o Democrata, que não, eu vou ficar quieto. Falei assim, olha, a possibilidade do Democrata escapar é muito boa, mas eu não vou falar que é praticamente impossível, como eu diria, não. E vale lembrar que na quinta-feira na redação, você disse que dificilmente o Democrata ganharia do Mamoré. Depois eu falei, pela atuação do Mamoré contra o Cruzeiro. Futebol é uma caixinha de surpresa, mas o Democrata tem sido aquilo que realmente parecia que ia ser, ou foi bem abaixo? Por exemplo, jogadores como o Paulinho, que o Gilmar teve aqui, ele encheu a bola do Paulinho, falou que o Paulinho vinha para ser o grande camisa 10, e eu não vi futebol do Paulinho nesse Campeonato Mineiro. Ele não teve partidas que encantou a torcida democrata. Ele até tem qualidade técnica. A gente vê que ele sabe bater na bola, ele chuta bem ao gol. Mas eu acho que falta para ele aquela vontade de jogar, né? O que sobra, por exemplo, no Williams do Cruzeiro, no Leandro Donizete do Atlético, acho que ele tinha que pegar um pouquinho aí de vontade de querer jogar. E assim, ele custa entrar no jogo. Às vezes o Democrata precisa dele e ele fica um pouco apagado. Então faz falta. O Gilmar colocou toda a confiança nele, mas ao meu ver ele até hoje não fez uma grande partida pelo Democrata. Mesmo o jogo em que ele fez o gol,
o Democrata venceu no finalzinho o RT, para mim ele não foi bem na partida. Então o Democrata sente a falta, sim, desse camisa 10. Agora, aquilo que a gente vem sempre falando nas nossas transmissões, já falei aqui no próprio Extracampo, todo ano o Democrata vai ser a mesma história. Enquanto a gente não tiver uma equipe de base no clube para que possa ter jogadores e ter uma equipe formada, nós vamos lutar para não cair todo ano, porque não tem dinheiro para formar uma grande equipe. O exemplo é a Caldense. A Caldense tem uma estrutura melhor que a do Democrata, está do lado de São Paulo, busca jogadores do interior de São Paulo, que tem muitos, e tem condição financeira melhor. Então não tem base. Então dá para se formar um time melhor. E lá dá para contratar de baseada, né? E você esperava mais do Democrata, André? Não, eu não esperava, não. Tanto é que eu já estava prevendo até um resultado ruim, né? Mas o resultado foi ótimo. E aí a gente tem de fazer o reconhecimento também, né? Você tem dito aí e aconteceu de novo. Se tirasse os gols do João Paulo, né, pelo Depois Democrata, em que situação que o Democrata estaria, né? Eu até ouvi durante, né, eu estava no Mamudão e paralelamente ouvindo lá o Carlos Albuquerque, o Valber, né, aquela turma da 100,1, e aí eu concordei, eu achei interessante essa observação. Porque assim, eu confesso que eu comecei até a olhar com mais cuidado para o Paulinho. Olha, teve um momento lá que ele apresentou uns dribles e tal, eu acho que foi até um momento em que vocês fizeram o comentário, mas falta uma disposição, falta uma vontade do cara correr, do cara brigar, e poderia ser um cara que fizesse a diferença naquele meio de campo do Democrata, que não é um primor, não é uma maravilha. A sensação que me deu é que o Democrata estava jogando com 10 em determinado momento. O Paulinho saiu, né, no segundo tempo e o time constantemente ele tem saído, né? Tem saído com frequência. Entrou o Flavinho, que é um jogador aqui da cidade, entrou muito bem no jogo, né? O Flavinho é volante e acabou entrando no lugar do Paulinho e conseguiu achar o Leandrinho num lance lá. Então, assim, eu acho que também é um jogador que tem que se dar uma oportunidade melhor para ele começar jogando. Se a gente fala do Marcel, né, machucado para jogar na armação porque não pode combater, já que o Paulinho não gosta de correr, não gosta de brigar, poderia colocar ele para combater, porque aí eu acho que ficaria mais exposto ao futebol. Olha, já que você não quer correr, não quer brigar, fica aqui atrás então esperando a bola chegar do centroavante, você vai para a briga, cara, porque não tá fazendo nenhuma coisa nem outra. Mas o Democrata ele não pode depender só da tabela, só dos confrontos que estão abaixo dele. Ele tem que depender dele também. Ele tem que fazer a parte dele. O que você acha? O que o Gilmar tem que fazer, Valber? Você que já esteve dentro dos gramados, você que já esteve misturado naquele mundo do futebol. O que você acha que o Gilmar tem que fazer para poder conseguir dar um ânimo a mais nessa equipe, enfrentando o América fora de casa e o América brigando pela classificação? Eu acho que o Gilmar vai para o jogo com o América mais tranquilo do que os outros 10 jogos que ele fez no Campeonato Mineiro. É a primeira vez que o Democrata está indo para um jogo tranquilo, mesmo lutando para não cair para a segunda divisão, porque ele tem vários resultados que o favorecem, vai para o jogo contra o América lutando para classificar, mas em condições. Eu acho que o Democrata, mesmo tendo um time tecnicamente abaixo daquilo que todos esperavam, acho que dá para ir lá, jogar contra o América tranquilo. Claro que o América precisa do resultado para se classificar, também se enfrenta ao Cruzeiro, e o América precisa vencer o Democrata. Então o Democrata ainda tem essa oportunidade de jogar nos contra-ataques. Então, o Gilmar deve montar um time bem compacto, deve fechar o meio de campo para tentar explorar o contra-ataque. Eu acho que esse é o jogo do Democrata. Não tem outra saída e não tem opção para poder também ir para cima do América, tentar a vitória. Até porque abrir o time contra um time também que é bom, o time do América é bom, embora não tenha feito um grande campeonato mineiro, seria um suicídio. Né? Fica a expectativa também, os dois bons jogos que o Democrata fez este ano foram contra o Cruzeiro e contra o Atlético. Embora tivesse perdido para os dois. De repente, contra o América, quem sabe, né? Os três grandes da capital, de repente ele faça uma boa partida, dessa vez arrancando pelo menos um empate. Seria ótimo, e eu acho que se a situação dele está tranquila, bem tranquila, né? Mais em função dos adversários, de repente ele pode agora mostrar um bom futebol e quem sabe empatar e resolver a situação definitivamente. Pois é, agora a gente vai falar sobre um jogador que tem sido o grande personagem do Democrata nesse ano. Na pré-temporada, você esperava muito do João Paulo, ele fez 3 gols em 4 jogos, chamou bastante a atenção do Gilmar, o Gilmar esteve aqui, esperava muito dele, e tem sido o jogador que tem carregado o time nas costas, né, praticamente. Vamos olhar na tela a arte que a gente fez sobre o João Paulo, para o telespectador poder entender o que está acontecendo, o que o João Paulo tem representado nesse time. Coloca para a gente, por favor.
Aí o Democrata ele fez 8 gols no campeonato. O João Paulo fez 6 gols. Dos 8, o João Paulo fez 6. Então, quer dizer, tirando os outros 2 gols que eram do Paulinho e do Caio Wilker, não tem mais. Ali tá as importâncias dos gols mais importantes do João Paulo, que é contra o RT, que foi o gol da vitória. Mas contra o RT foi o gol do Paulinho. Foi o gol do Paulinho, né? Então depois a gente tem que trocar isso aí. Até o árbitro colocou o gol pro João Paulo, mas o gol foi do Paulinho. Pois é, mas na súmula eu acho que tá o gol do João Depois Paulo. Foi trocado. Aí tem o jogo contra o Democrata Guarani, que ele fez o gol de empate lá. Quer dizer, finalzinho do jogo ele garantiu aí um ponto pro Democrata. Teve o jogo contra o Tombense, o Democrata acabou perdendo de um jeito, o gol de honra. E ele ainda perdeu um pênalti nessa partida. Pois é. E se ele tivesse feito, seria aí o vice-artilheiro do Campeonato Mineiro com 7 gols, atrás somente do Damião. O Vila Nova e o Democrata, na cidade lá perto de Belo Horizonte. Nova Lima, isso. Ele fez o gol de empate também, garantiu mais um ponto e fez o gol da vitória contra o Mamãe. Só aí o João Paulo deu 5 pontos pro Democrata E quase garantiu um ponto a mais contra o Atlético. Isso. Perdeu também um gol. Perdeu um gol. Finalzinho, né? No apagar das luzes ali. No apagar das luzes, perdeu um gol que o Vitor fez uma grande defesa também, sem tirar o mérito do Vitor. Se esperava, o Gilmar falou que esperava muito do João Paulo e ele correspondeu a ponto de dar 5 pontos aí para a equipe. Não é um jogador que seja técnico demais, mas tem sido o grande matador do time, né? Isso é sem dúvida. É o camisa 9, né? Autêntico camisa 9 mesmo. Tudo bem que esse gol agora foi de pênalti, mas é importante. Os jogadores costumam confundir, né? Quem marca é que perde, né? Não, quem vai bater o pênalti é que corre risco de perder. E ele não perdeu. Então, é o cara que está ali na frente para fazer isso. Infelizmente, não é toda a equipe que está conseguindo. Tanto é que a campanha do Democrata mostra isso. Mas eu acho que vai ser a conta do chá. Né? 2 vitórias que serão, acredito, suficientes para livrar o time. Pois é, e hoje ele é o 3º goleador do Campeonato Mineiro. Mesmo do Democrata jogando lá embaixo, a gente lembra até do Gama, né, na época do Dimba, que o Dimba fazia 20 e tantos gols no campeonato e o Gama estava sempre lutando para cair. É o exemplo do João Paulo, né? Assim, eu vejo, o Gilmar até comentou aqui no programa falando que o João Paulo era a grande aposta, mas a grande aposta era o Rodrigão, que vinha, né, que foi o artilheiro do time na 2ª divisão e que por ter uma característica parecida com o João Paulo não conseguiu jogar junto com ele, tanto que o Gilmar começou com o Rodrigão e o João Paulo e teve que fazer contra o Cruzeiro. Essa substituição porque não estava dando certo. E o João Paulo naquela ocasião estava melhor que o Rodrigão e provou isso dentro da competição. O João Paulo tem 26 anos, não é isso? Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. 26 anos, né? Se fosse um cara novo e as grandes equipes olhassem e falassem, olha, esse cara é vice-artilheiro, né? Um dos artilheiros do campeonato estadual por um time que está sendo rebaixado, né? Tá disputando, lutando contra o rebaixamento. Era um jogador que os clubes poderiam olhar e falar, uai, faz gol. Mais precisamente ainda, né? Se não fosse os gols dele, o Democrata já estaria rebaixado. Com certeza. Tirando até a questão da tabela, né? Mas o cara que está fazendo 6, 7 gols por uma equipe que não está rendendo, é interessante. É um jogador que as pessoas, né, os clubes poderiam olhar e falar, esse cara para disputar uma Série B, por exemplo, uma Série C, uma Série B, subindo aí de clube em volta a falar, o Oswaldir, para mim, a lembrança que eu vou ter desse time do Democrata esse ano é o Oswaldir, porque difícil um jogo que ele jogou mal. E bate bem na bola, né? Bate bem na bola, cruza muito bem. Eu falei aqui em programas anteriores, me lembra as características do Mike. É um jogador que sobe muito, para voltar às vezes é meio complicado e tal, mas é um cara que lá na frente ele cruza muito bem, bate falta muito bem, um jogador que merece ser olhado por outras equipes grandes aí. Pois é, vamos conferir então a situação do Democrata aí na tabela, já chamar a tabela de uma vez, porque o Democrata é o mais interessado nessa questão da tabela, nem tanto o Atlético, nem tanto o Cruzeiro, mas o Democrata é o mais interessado, então a gente já coloca aí no ar a tabela, por favor. A tabela do Campeonato Mineiro. Tá aí, Cruzeiro e Atlético, né? Já líderes do Campeonato Mineiro, Caldense classificados, né? Impressionante o desempenho da Caldense, a gente falou isso no programa passado, mas um time que tem um saldo de gol de 11 gols, marcando apenas 15, então você tem um bom saldo de gol e uma defesa muito boa. Né? Sem ter perdido para os grandes da capital. Aí depois vem Tombense e América, que brigam pela última vaga, né? Aí depende aí, se a Tombense perder para o Cruzeiro, o América conseguir um empate contra o Democrata, já dá pro América, né?
Aí tem Vila Nova, que já não briga por mais nada, que é o único nesse campeonato que não briga por mais nada. E depois vem Tupi, Democrata, né, Mamoré e o Boa Esporte. E do outro lado tem... Vira pra gente, por favor, a tabela. O RT e Guarani. Quer dizer, do Tupi para baixo, todo mundo brigando para não cair. O Tupi ainda corre um certo risco, porque dependendo dos resultados... Se ele perder para o RT passa ele. Pois é, se ele perder para o RT e o Democrata ganhar, o Boa Esporte também ganhar, e além disso, no confronto ali entre Mamoré e Guarani, também sai um vitorioso, o Tupi entra na barca. Mas aí se a gente fala que o Democrata está numa situação um pouco mais tranquila, você imagina o Tupi que está com 2 pontos à frente, né? Eu não acredito. Eu acredito que vai ser o Guarani de Divinópolis e mais um, que eu acho que não vai ser o Democrata. Eu chutaria, arriscaria dizer, Guarani de Divinópolis e Boa Esporte. Que para mim a grande decepção do Campeonato Mineiro é o Boa Esporte. Eu também acredito time que da Série o Boa B e o Guarani acho que descem para a segunda divisão esse ano. Pois é. Então o primeiro bloco do Extracampo está chegando ao fim. Nós acabamos de falar do Democrata e no próximo bloco a gente vai falar de Cruzeiro e Atlético, da vitória dos 2 times da capital. Então não sai daí que o Extracampo volta daqui a pouco.